Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de uma história infantil. Eu sempre achei genial como alguns autores de histórias para crianças conseguiam, com poucos desenhos e uma quantidade limitada de palavras específicas, criar todo um universo e até mesmo passar uma mensagem positiva no final. E se tem um autor que faz isso com maestria, esse cara é o Dr. Seuss. Eu acho que o Dr. Seuss dispensa apresentação, até porque eu expliquei quem era ele no último vídeo e eu sinceramente tô com preguiça de explicar de novo. Enfim, a obra que ele mais se orgulhou de ter feito foi o Lorax. O Lorax é uma história de terror anti-industrialista que conta com dois personagens principais, o Mavesildo e o Lorax. O Lorax representando quase que uma mãe natureza física, que luta pela manutenção da floresta, e o Mavesildo sendo essa representação de todo o mal que o ser humano pode fazer com a natureza, todo o mal que o ser humano pode fazer com o que o Lorax defende. O Mavesildo ele corta árvores, destrói gramados, utiliza veículos com grandes emissões de carbono, constrói grandes cidades expulsando todos os animais que viviam ali, e tudo isso com um único objetivo em mente, o de ganhar a maior quantidade de dinheiro possível. Claro que o Lorax, querendo ou não, ainda é uma obra ficcional, né? Você não vai ver um anão laranja de bigode toda vez que for cortar uma árvore. Mas se tem uma coisa que não é ficção nessa história, é que realmente existem muitos Mavesildos espalhados mundo afora. Pessoas que exploram as nossas florestas, exploram nossos recursos naturais, nossos animais e até mesmo outras pessoas em prol apenas do lucro. E claro que esses Mavesildos não estavam nada felizes de ler uma história que atacava tão diretamente o que eles tentavam ao máximo esconder. E foi de um desses Mavesildos, mais especificamente um da indústria madeireira, que surgiu o Truax, a versão alternativa e muito bizarra do Lorax do Dr. Seuss. Mas antes da gente conhecer melhor o Truax, fica aqui comigo pelos próximos 1 minuto e 14 segundos para você conhecer o nosso anunciante desse vídeo. A Skillshare é uma comunidade de aprendizado online para pessoas que querem aprender algo novo, como eu ou você que está assistindo aí. Aqui a gente tem aulas sobre muitos assuntos variados, desde animação, filmagem, música e até mesmo cursos especializados em edição para tu aprender como criar um vídeo como esse aqui. Falando em edição, eu decidi dar uma olhadinha nessa área e eu percebi que tem cursos completos e muito competentes de qualquer programa que você quiser. Se você for um cara do Vegas como eu, tem uma Masterclass bem completa do Márcio Batista disponível. Agora, se tu prefere o Premiere e os programas da Adobe, também não lhe faltam opções aqui. E pra você que não tem muito tempo no seu dia pra ficar vendo uma hora de aula seguida, a Skillshare separa cada tópico em pequenos vídeos de 4, 6, 13 minutinhos pra você ainda conseguir acompanhar. Além disso, a Skillshare disponibiliza várias opções de legenda, incluindo o português Brasil, pra você poder consumir todos os conteúdos mesmo não sabendo muito bem o inglês. E na última atualização eles traduziram todo o site para português, então melhorou muito mais a experiência. Enfim, se você se interessou na ideia de aderir a Skillshare na sua vida e gostaria de ver mais, eu deixei um cupom aqui na descrição, junto do link, em que as primeiras 1000 pessoas que usarem irão receber um mês gratuito de Skillshare Premium, ou seja, um mês para você assistir o que você quiser na plataforma. Vá cultivar essa criatividade que habita dentro de você e não perde essa chance não. Coisa de graça não se nega, ainda mais quando envolve algum tipo de aprendizado. É isso, bora pro vídeo. Mas afinal, o que raios é Truax? Truax, além de ser o nome da história infantil entre muitas aspas que eu já vou contar pra vocês, também é o nome de uma fábrica de pisos de madeira de propriedade familiar, ou seja, uma empresa que corta árvores para fazer pisos de madeira baratos. Se parece conveniente pra você, é porque provavelmente é. A primeira coisa curiosa que a gente consegue perceber é que Truax não foi lançado por uma editora normal como qualquer outro livro, e sim pela Wood Flooring Manufacturers Association, ou a Associação dos Criadores de Pisos de Madeira. Então assim, digamos que talvez a distribuição desse livro infantil não fosse ser para pessoas imparciais, e sim para lenhadores e marceneiros que precisavam de uma forma mais lúdica para ensinar aos seus filhos que aquela história do velhinho bigodudo era exagerada demais, e que no fundo, o Truax era um caminho melhor. Mas beleza, chega de introdução. Se o Truax existe, é porque ele tem alguma mensagem para passar. E se ele tem alguma mensagem para passar, vamos ver qual é. Diferente do Lorax, em que o personagem que leva o nome do livro é o defensor da natureza, em Truax, o nosso protagonista é simplesmente o cara que destrói as florestas. E o Lorax nessa história, na verdade, se chama Guardbark, essa árvore esquisita de colão verde. O Truax está de boa na dele, cortando árvores para fazer os seus pisos de madeira, quando ele avista lá no céu o Guardbark descendo muito puto. Senhor, eu sou o Guardbark, o protetor das árvores, diz ele imitando Lorax. Diferente do Lorax, que tentava sempre resolver as coisas no diálogo, o Guardbark durante todo o livro tem esse temperamento muito agressivo que faz ele destruir tudo quando fica irritado. Bem como uma criança mesmo, só faz gritar, fazer birra e destruir as coisas. O Truax, na sua calma de sempre, explica pro Guardbark que na verdade ele não destruía as árvores e ponto. Ele na verdade tinha um projeto de plantar 5 sementes novas para cada uma árvore que ele cortasse. E que todos os outros amigos madeireiros dele também faziam o mesmo. Também disse que há 30 e poucos anos atrás, haviam metade dessas árvores que crescem atualmente e como esses trabalhos têm realmente salvado as florestas.
Depois ele diz que boa parte da culpa do desmatamento, na verdade, estavam nas grandes queimadas feitas pelas quedas de relâmpagos, e que com a luta popular nos dias atuais, mais de 49 milhões de acres foram poupados dessa força devastadora, colocando a maior culpa não no homem, e sim na natureza. Óbvio, né? O que você esperava? O Guardbark continua gritando, dizendo que ele tá sem paciência nenhuma e que ele quer ver as árvores mais antigas, porque esperar as novas se tornarem maduras o irrita profundamente. Aí o Truax explica que há mais de 95 milhões de acres de terras que foram deixados de lado apenas para parecerem bonitos. E eu gosto muito dessa ênfase que ele dá no apenas, como se as árvores e a natureza inteira que eles deixaram de lucrar em cima realmente servissem apenas para serem esteticamente bonitos. Enfim, depois disso o Truax ensina pro Guardbark que as árvores novas que ele anda plantando ajudam muito mais a natureza do que as árvores antigas, porque elas acabam produzindo muito mais oxigênio que uma árvore mais velha. E isso aí até que é verdade. As árvores mais novas têm um consumo reduzido de CO2 e uma liberação muito maior de oxigênio, mas isso não significa que as árvores mais novas são efetivamente melhores que as antigas, porque no fundo essas árvores centenárias têm um poder de absorção de CO2 muito maior do que as novas, então elas criam um equilíbrio climático muito melhor do que as árvores mais jovens. E convenhamos, o pulmão do nosso planeta não são as florestas, e sim os oceanos. Então as árvores conseguem ser muito mais úteis drenando esse CO2 do que realmente produzindo o oxigênio. Isso é, se pessoas como o Truax fizessem o favor de não destruir todas as árvores antigas. Ok, após isso vem a cereja do bolo do Truax. Cortar as árvores faz algumas criaturas correrem, mas outras se mudam, algumas fofas e algumas ardilosas. Elas mastigam as folhas, elas crescem na casca, e ninguém ama mais do que a cotovia de marquinhas rosas. Uma floresta recém-cortada tem o sol batendo no chão e a biodiversidade salta e é abundante. Todos os tipos de novas espécies se movem juntas, de escamas a verrugas, de pelos apenas. Ou seja, para você que não entendeu, pela lógica do Truax, não tem problema nenhum em expulsar animais do seu habitat natural ao cortar algumas arvorezinhas, porque outras espécies se mudariam no lugar. Pela fala dele, ao cortar as árvores, o sol bateria no chão e as espécies que precisam desse sol prefeririam viver por ali. O que por si só já é uma desculpa esfarrapada ridícula, se não piorasse mais ainda na próxima página. Até onde iremos? Quanto vamos pagar para evitar que alguns peixinhos morram? Será que alguma vez consideraram apenas como seria se nós nunca mais pudéssemos cortar uma árvore? Viveríamos em casas feitas de plástico e aço até o petróleo e os minérios acabarem? E eles vão. Então o que aconteceria depois que o tempo passasse aos animais que vivem nos arbustos e nas gramíneas? Sem nenhuma abertura no chão da floresta escura, não haveria mais um novo habitat para eles. Primeiramente, o Truax dá uma dramatizada e diz que, no fundo, o preço dos móveis e pisos baratos dele valem mais do que a morte de alguns peixinhos. E lembrando que essa morte de alguns peixinhos que ele cita está quase levando à extinção real de várias espécies de peixes. Então não, Truax, não são só alguns peixinhos. Depois ele usa uma falácia informal muito popular conhecida como a falácia do espantalho. A falácia do espantalho consiste em pegar o argumento do adversário e distorcer ele a um ponto que o argumento não tem mais relação alguma com o que o próprio adversário defendia no começo. Nesse caso, ele exagera tentando criar uma situação onde nunca mais se poderia cortar uma única árvore sequer, quando no fundo o problema não é cortar algumas árvores e sim desmatar uma floresta inteira e desequilibrar todo um ecossistema por causa de dinheiro. Afinal, até mesmo 14 mil anos atrás, nossos homo sapiens também quebravam árvores para construção de abrigos, fogueiras e armas, e ninguém reclamava disso por motivos óbvios. O problema não são algumas árvores, e no fundo tenho certeza que o Truax sabe muito bem disso. No final, ele ainda justifica que ao cortar todas essas árvores, ele está ajudando os animais que vivem em gramas baixas e que precisam do sol que as árvores não deixam bater no chão. Uma pena que ele se esqueceu que a seleção natural existe e que ela sinceramente não precisa do Truax para funcionar, como sempre funcionou durante todos esses milhões de anos. Bem, depois disso, por algum motivo do além, o Guardbark se sente satisfeito, dá um sorriso e sai voando embora feliz, na qual ele solta talvez a melhor e a mais macabra frase de todo o livro: "Eu acho que as coisas não estão tão ruins quanto pareciam." Então o Guardbark comprova que ele acha sim que as coisas estão ruins, mas não tanto, o que acaba indo um pouco contra toda essa felicidade que ele parecia ter ao ir embora satisfeito com a situação, entre aspas, não tão ruim quanto parece. Às vezes eu sinto que o pior não é nem a história, e sim o tanto de gente que concorda com ela. A verdade é que Truax é uma obra muito tendenciosa, feita por pessoas da indústria madeireira, para pessoas da indústria madeireira. No fundo, se você ler tudo que está sendo dito com muita calma e atenção, você consegue claramente ver como o Truax se mostra uma pessoa ruim a todo momento. Ele mente ao dizer que os amigos dele de outras regiões estão plantando 5 sementes para cada árvore que cai, quando as notícias dizem claramente o oposto.
Ele se engana ao dizer que as novas árvores são muito mais importantes que as antigas no equilíbrio climático, quando uma rápida pesquisa comprova o contrário. Ele tenta fazer a gente engolir que expulsar a fauna local é realmente aceitável, porque nas palavras dele, outras espécies se mudariam pra cá. E eu queria realmente saber que espécies são essas, já que no livro ele só inventa um bocado de bicho que não existe. E pra fechar com chave de ouro, durante todo o livro ele usa frases como dialogar é muito melhor do que perder a cabeça. Mas se você percebeu durante toda a análise, não havia diálogo. Não havia debate de ideias. Era apenas o Truax e um extenso monólogo sobre a sua visão da coisa, e o Guardberg que ora esperneava e ficava fazendo chilique, e ora do nada sorria que nem um besta, como se fatos da natureza não fossem óbvios pro guardião dela. O Guardbark nesse livro é tratado o tempo todo como um lunático, um maluco, um surtado. É quase como se o Truax estivesse ensinando biologia básica para uma criança de 5 anos de idade. Porque no fundo é assim que o pessoal quer que o Guardbark pareça. É assim que eles querem que a natureza apareça. Porque o inteligente, o sensato, o dono da razão precisa ser uma vezes do lenhador, enquanto a representação da natureza precisa ser completamente o oposto, para mostrar como os homens são superiores e como só eles sabem administrar a natureza melhor do que a própria. E aquela passagem final dos animais que vivem em gramas baixas precisarem dos humanos para sobreviverem mostrou muito bem essa arrogância. O Dr. Seuss e muitos outros escritores infantis provaram que com poucas imagens e palavras específicas dava para se criar uma obra social poderosa, que tanto deslumbrava pelos cenários, rimas e desenhos lindos, como criava um senso crítico desde pequeno naquelas crianças. E isso funcionava muito bem porque havia um grande estudo sobre quais palavras usar e como criar a história da melhor forma possível para que ficasse digerível e ainda mantivesse a sua mensagem final. E se o Lorax é tudo isso e mais um pouco, graças à genialidade de Dr. Seuss, eu não sei se eu posso dizer o mesmo de Truax. Porque Truax não consegue deixar sua história digerível para crianças pequenas quando utiliza palavras como biodiversidade, CO2 ou acre. Não consegue ser levado a sério quando as duas pessoas do debate não parecem estar em pé de igualdade. E ele acaba com um final irônico do Guardbark assumindo que as coisas estão ruins. Mas como foi escrito pelo próprio pessoal dos pisos, eles precisavam garantir que podia ser pior. Tá ruim, mas podia ser pior. E aqui estamos nós, quase 30 anos depois da publicação dessa história, e eu preciso admitir. E não é que esses caras estavam certos? Floresta Amazônica viveu seu pior momento em 2021 e atingiu o recorde de desmatamento dos últimos 10 anos. A floresta tropical atlântica perdeu 20.642 hectares, uma área equivalente a mais de 20 mil campos de futebol. Vai levar a níveis de calor intoleráveis ao corpo humano ainda neste século.